Olá pessoal, então aqui eu sou o professor Marcelo Manzato, né? Eu estou acompanhando vocês aí nessa disciplina de banco de dados pela Univesp, agora nesse primeiro semestre, né, de 2019. Então vamos fazer um breve resumo, né, do que vocês viram nesse curso, tá? E então, né, como eu falei, a nossa disciplina é de banco de dados, né? Eu vou separar aqui por semanas, tá? Então, na primeira semana, né, vocês viram a parte mais introdutória, né, de banco de dados, que é uma definição, né? Definição, onde vocês viram alguns conceitos como o sistema SGBD, né? Dentro desse sistema SGBD, vocês aprenderam alguns conceitos como a independência, né? Independência entre dados, programas e operações, né? Também aprenderam um pouco sobre a abstração de dados, né? Abstração de dados. Viram a diferença, né, entre os usuários do banco de dados e os profissionais, né, que cuidam, né, profissionais que cuidam da todo o gerenciamento, né, da criação das bases e etc. Também nessa semana vocês aprenderam sobre os esquemas, instâncias e as linguagens, né? Enfim, né, essa primeira parte aí foi mais uma introdução, né, sobre alguns conceitos básicos, né, de banco de dados. E além disso, né, nessa primeira semana também, vocês aprenderam aí o modelo entidade de relacionamento, né, que é o MER, né, onde dado um conjunto de dados, né, a gente cria então um modelo para poder fazer uma organização nesses dados, né? Você tem uma organização aqui onde vocês viram, né, algumas ferramentas, né, para poder realizar isso, e essas ferramentas elas incluem, né, alguns conceitos também como as entidades, os atributos, chaves, relacionamentos, né? Relacionamentos, cardinalidades, enfim, e tem várias outras definições aqui que também foi visto, né, nessas aulas, né? E a ideia é gerar, né, um esquema mais visual, né, um, um desenho mesmo, né, onde você representa as entidades como retângulos, né, os atributos como as elipses, né, os losangos são usados para poder gerar os relacionamentos entre as entidades e assim por diante. Cardinalidades, né, chaves primárias, né, etc. Tá? Então isso aqui é uma maneira de você, dado os dados, né, você gerar então um modelo para poder ter uma organização melhor da tua base, né, dos seus dados. Tá? Essa foi a primeira semana. Aí na segunda semana vocês aprenderam uma outra maneira, né, de representar os seus dados, né, que é o modelo relacional. Modelo relacional, onde dado, né, o teu MR, né, dado o seu modelo entidade de relacionamento, você consegue fazer um mapeamento desse desenho aqui em cima, né, nesse novo modelo relacional.
tá? E aí, para isso, vocês viram um conjunto de regras, né? Conjunto de regras que, dado o teu MR que está aqui, essas regras definem como que você vai modelar cada uma dessas definições no teu modelo relacional, tá? Modelo relacional aqui. Esse modelo relacional ele é já mais parecido, né, com um banco de dados real, né, onde você tem lá os seus dados são organizados já na forma de tabelas, né, e onde você tem as tuplas, você tem os atributos, e aí a gente define atributos primários, né, chaves primárias, né, na verdade, chaves estrangeiras, entre outras, tá? Bom, nesse modelo relacional, então, também existem algumas definições que vocês precisam saber, como as relações, né, os atributos, as tuplas, os tipos de dados também, né, tipos de dados, do tipo se vai ser um inteiro, um número, se vai ser uma string, né, e etc. Tá? Bom, e aí toda essa segunda semana foi para apresentar, né, o modelo relacional, e na terceira semana vocês viram a primeira linguagem de consulta, que é a álgebra relacional. Álgebra relacional. Tá? Onde existem, né, alguns comandos, né, algumas operações que você realiza aqui no modelo relacional para já poder fazer a recuperação de dados, né, fazer algumas modificações nos seus dados, né, e manipulações de modo geral, tá? Então existem algumas operações que são bem conhecidas, como a operação select, né? Operação select que é representada por esse símbolo aqui, né? A operação project, que tem esse símbolo, né? O comando de atribuição, que seria uma flechinha dessa maneira, a operação rename, que tem esse outro símbolo, outro conjunto de operações, né, que é o union, intersection, set difference, tá? O produto cartesiano, né? Cartesian product, que é um xizinho, né? O join e as suas variações, né? Como outer join, inner join, né? etc. E a operação de agrupamento também, né? Agrupamento que tem esse símbolo mais estranho, que é esse aqui, tá? Então, é necessário, tá, vocês aprenderem todos o que significa, né, cada uma dessas operações que estão aqui, de modo que, dado, né, um modelo relacional, tem um conjunto então de tabelas, como que você faz para gerar algum resultado do tipo selecione um funcionário que trabalha em um determinado departamento, que tenha um salário maior do que X, né? Então, todas essas operações que são feitas aqui no seu modelo relacional, você usa a álgebra relacional, tá? Para poder gerar o resultado esperado, tá bom? Então, tem que saber aqui esse conjunto de operações para poder realizar essas consultas, né, na tua base de dados. Tá? Bom, então, pessoal, dando continuidade aqui, né, na quarta semana,
Uma vez que vocês aprenderam, né, já a primeira linguagem de consulta, na quarta semana foi apresentado para vocês a linguagem SQL, né, que ela é definida então como em duas sublinguagens, tá? Que é a DDL, que é o Data Definition Language, tá? E ali nela você tem algumas operações para fazer a criação, né? Fazer o gerenciamento, né, do seu esquema, tá? Então, onde você tem lá as funções de create, né, fazer uma criação de uma tabela, ou fazer uma alteração da tabela, né, um alter table. Você tem a operação de drop, né, que é para poder apagar uma tabela, né, e assim por diante, tá? Isso, né, não só tabelas, mas como também esquemas, né, toda a base de dados, né, domínios e etc. Tá bom? O SQL também ele é dividido na linguagem DML, que é Data Manipulation Language, tá? Onde são definidas operações para fazer consultas ou consultas nos dados, tá? Então, dado que você tem o seu esquema já criado, feito pela linguagem DDL, a DML é onde você vai fazer consultas, vai fazer inserção ou apagar dados, tá? nas suas tabelas, no teu banco, tá? Então você tem lá funções como, por exemplo, o insert, update, delete, tá? São todas operações de manipulação dos dados, tá? Então, com essas operações aqui, você também tem também, por exemplo, a select, né? Também está aqui, né? Select. A gente consegue então fazer algumas consultas. Então, por exemplo, um exemplo de consulta, né, que foi bastante falado, né? Por exemplo, eu quero selecionar, select o nome de um departamento, né? d.name, e também o nome de um funcionário, tá? From departamento SD, tá? Então aqui eu estou definindo que a tabela departamento eu vou dar um nome para ela que é B, que vai ser usada aqui no select, tá? Vírgula funcionário ESF, tá? Então, select o nome do departamento, o nome do funcionário, da tabela departamento e da tabela funcionário. E aí você pode definir uma cláusula do tipo where d.id é igual a f.depid, tá? Então, quer dizer, o meu ID do departamento é uma chave primária, e essa chave primária é usada como chave estrangeira na tabela de funcionário. Eu consigo relacionar as duas tabelas aqui, né? Pode colocar também mais um end f.id igual a 5, por exemplo, né? Então eu vou selecionar todos os funcionários que têm o identificador 5 e dado esse funcionário eu seleciono também o departamento onde esse funcionário trabalha, né? E aí eu projeto apenas o nome do departamento e o nome do funcionário, tá? Bom, enfim, né? Existem várias operações que você pode realizar aí com SQL e aí tá lá nas aulas, né? Vocês conseguem visualizar e também nas referências bibliográficas, né? Também tem vários exemplos lá para vocês visualizarem isso daí, tá? Na semana 5, a gente viu também algumas ferramentas, tá, para poder melhorar a tua base.
que são as dependências funcionais. Dependências funcionais. Tá? Onde existem quatro, né, normas. Tá? Então, tem a primeira norma, a segunda norma, a terceira e a BCNF. Tá? Cada uma delas é definida de... Cada uma delas vai dar um conjunto de regras, né, para a tua base, tá? Então, se você segue aqui essas dependências, essas normas que estão aqui, a tua base ela acaba tendo uma organização, uma eficiência muito melhor, tá? Então, vale muito a pena vocês aprenderem, né, cada uma dessas normas, tá? Isso realmente é muito importante, tá? Para poder não gerar problemas de inconsistência na sua base, tá bom? Bom, na semana 6, vocês viram alguma coisa de segurança, né? Segurança em banco de dados, onde vocês viram alguns conceitos como o conceito de integridade, de disponibilidade, confidencialidade, tá? Esses conceitos são importantes, né? Também viram alguma coisa de controle de acesso, que normalmente é realizado pelos administradores, né, do banco de dados, tá? Então, por exemplo, você define qual ou quais usuários podem acessar qual ou quais tabelas ou esquemas, tá bom? Então, tem todo um conjunto de ferramentas aí para poder definir, né, essas informações aí de segurança na tua base, tá? Bom, depois também nessa mesma semana 6, né, vocês viram alguns conceitos também de otimização de consultas, tá? Onde você tem um exemplo. Então, por exemplo, se eu faço uma seleção em cima de uma projeção de alguma coisa, tá? Apesar disso ser equivalente de eu realizar uma projeção em cima de uma seleção de alguma coisa, será que isso daqui vai gerar o mesmo tempo de processamento do que isso daqui, né? Então, são definidas, né, algumas regras, tá, para você ordenar, né, quais instruções ou quais operações vão ser realizadas primeiro, para que você consiga otimizar suas consultas, né? Você ter menos tempo de processamento para gerar um resultado, tá? Na semana 6 também vocês viram algumas informações de arquiteturas de banco de dados, né? Onde talvez o mais conhecido tipo, né, ou abordagem de arquitetura, né, é o modelo cliente-servidor, tá? Também na semana 6 vocês aprenderam alguma coisa também de transações, tá? Onde tem lá aquela definição do asset, tá? Onde vocês lembram qual que é a definição da sigla ACID? Então, A é de atomicidade, C é de consistência, I de isolamento e D de durabilidade, né? Então, com essa definição de transações aqui, a gente consegue realizar várias operações, né, numa base, né, e garantir com que, se essas operações elas são relacionadas entre si, então a gente garante que ou a base realiza todas essas operações ou não realiza nenhuma, né? Então, se realizar parte dessas operações, vai gerar uma inconsistência. Então, a base garante, né, o esquema
garante que você tenha lá o conceito de atomicidade, né, que é o que eu estou falando, que permite você realizar essas operações na forma de transações. Tá? Dadas as transações, já na semana 7 foi visto o conceito de concorrência. Tá? Onde você ter várias transações, tá? Que vão acessar uma mesma base. Tá? E aí, como que a gente controla, né, esse acesso simultâneo, muitas vezes, aqui dessas transações para uma mesma base? Tá? Então, esse é o conceito aí de concorrência. Tá? E a base ela tem que garantir com que não ocorra conflitos, né, entre essas transações sendo realizadas ao mesmo tempo na base. Tá? Então, algumas... quer dizer, a principal técnica aí que é usada para garantir a concorrência, né, é o bloqueio em duas fases. Tá? Então vale a pena vocês relembrarem como que funciona nessa técnica. Tá? E também um outro conceito relacionado com concorrência, né, é o conceito de deadlock. Tá? Então, esse conceito de deadlock é quando uma transação aguarda outra transação liberar um recurso, mas essa segunda transação está aguardando a primeira também liberar um outro recurso, e aí as duas ficam uma aguardando a outra, né, e você acaba não tendo progresso aí nas transações. Tá? E aí também na semana 7, como último tema aí do curso, né, é a recuperação de falhas. Tá? Onde foi ensinado aí foram ensinadas, né, algumas técnicas, né, que permitem, né, com que o sistema tenha um esquema aí de recuperação dos dados, né, para garantir a consistência desses dados após uma falha que tenha ocorrido no seu sistema. Tá? E isso é feito principalmente por meio dos logs. Tá? Então você tem lá alguns arquivos que armazenam as operações que são realizadas na base. Tá? E aí essas técnicas consultam esses logs para realizar operações do tipo redo, né, de refazer uma operação, ou undo, né, para desfazer uma operação. Tá? Então também é interessante vocês darem uma olhada, né, esses dois conceitos. Tá? E aí você tem algumas técnicas ali dentro também que são relacionadas com recuperação de falhas. Tá? Então é isso, pessoal. Então esse foi um resumo bem rápido aí do curso. Tá? Eu apresentei aqui para vocês esses conceitos mais importantes, tá? Que vocês de fato têm que saber. Tá? E é isso. Eu espero que vocês possam ter bons estudos. Tá? E a gente se vê aí numa nova oportunidade. Tá bom? Obrigado e até mais.